Olá, bom dia, queridos amigos do Facebook, do YouTube. É simplesmente um imenso prazer poder compartilhar a palavra de Deus através dessas plataformas. A mensagem de hoje está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Ouçamos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, há uma verdade que complementa principalmente essa noção da questão do dom de Cristo. Está escrito: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo entregou a sua vida por amor à igreja, por amor àqueles que, no transcorrer da vida, no transcorrer do tempo, creria na sua obra salvífica. O amor é conhecido a partir de uma ação praticada por Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. É nessa ação que o amor é conhecido. Não há amor maior do que entregar a vida pelo amigo. E Jesus diz em suas palavras que todos aqueles que obedecem a Deus tornam-se seus amigos, amigos íntimos, amigos que mantêm uma comunhão com Ele. Por isso que o capítulo 3, versículo 16 de 1 João traz essa verdade. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo amou tanto a sua igreja que foi capaz de vir a essa terra, amando de seu Pai, cumprir a obra salvífica. Cristo representa o amor. Ele é amor e representa o amor incondicional. Por isso que o versículo 7 de Efésios, capítulo 4, traz a seguinte concepção: segundo a proporção do dom de Cristo. Qual é o dom mais importante de Cristo? É o amor. O amor manifestado na cruz. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo é o amor. E esse amor foi capaz de demonstrar a graça, de revelar a graça para a humanidade. O que é graça? A graça é uma ajuda espiritual. É um dom que Deus concede aos homens. E esse dom os torna aptos à salvação. A condição do ser humano sem Cristo está atrelada à noção de condenação. Mas quando a graça é revelada a partir do dom supremo de Cristo, que é o amor, nós temos essa possibilidade de nos reconciliarmos com Deus a partir de Cristo, porque Cristo tem como dom maior o amor. E é esse amor que nos influencia a sermos obedientes, a buscarmos os caminhos de Deus. Porque Ele ofereceu essa ajuda espiritual. A graça é uma ajuda espiritual. A graça traz para o ser humano um dom.
o dom da salvação. No versículo 8, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses dons são concedidos de maneira muito clara. Nós que somos cristãos percebemos que Cristo, ao subir para o céu, concedeu dons para os cristãos. E cada um cumpre o seu papel nesse corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Em Romanos 6, versículo 18, nós temos uma noção disso. O que está escrito aqui? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vou repetir. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A atual condição do cristão e futura é a ideia de liberdade. Nós fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça. O amor de Cristo trouxe esse status para o cristão. Liberto do poder do pecado, ele passa a ser servo da justiça. A justiça é Cristo. Cristo foi justo, é justo. E transfere para o cristão essa mesma característica. Deus passa a ver o cristão como justo a partir de Cristo. Quando Cristo subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O dom mais importante que o cristão percebe ter na sua essência é a questão de passar a todo custo querer ansiar a justiça, andar nos caminhos de Deus. E essa realidade vivida pelo cristão, ela passou a ser real a partir do momento que Cristo subiu às alturas, como diz o versículo 8. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O homem passa a desejar a justiça. O homem passa a desejar ser obediente. O homem passa a desejar uma reconciliação com o Criador. Deus maravilhoso, Deus majestoso. Cristo levou preso, encarcerado, a essência do homem foi encarcerada, ela foi presa a partir da obra salvífica de Cristo. Quando o versículo 8 diz que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, esse cativeiro aqui representa o estado de servidão ao pecado, o estado de condenação que todas as pessoas que não aceitam a Cristo estão. Não aceitar a Cristo traz para a natureza humana a lógica da condenação, a lógica da servidão ao pecado. E Cristo, ao morrer na cruz, ele leva cativo o cativeiro, ele aprisiona, ele encarcera essa condição humana sem Cristo, a condição de estar sendo servo do pecado, de servir ao pecado. E servir ao pecado traz como efeito a condenação constante. Não servir a Cristo gera no ser humano a ideia de estar condenado. E Cristo levou cativo o cativeiro.
É uma verdade que nos liberta, que mostra a nossa identidade. Cristo levou o cativo o cativeiro. Cristo aprisionou todos os empecilhos, todos os entraves, todos os óbices, todos os obstáculos que impediam a reconciliação da criatura com o Criador. É a partir de Cristo que nós somos libertos do poder do pecado e passamos a ser servos da justiça, como foi lido no capítulo 6 de Romanos, versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Essa é a atual condição do cristão que persevera, do cristão que não abandona a fé em Cristo. Nós temos aqui mais um trecho da Bíblia que representa essa questão do dom de Cristo, que é o amor de Cristo pela igreja. Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. Só um momento. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Jesus é eterno, o amor de Deus é eterno. E esse amor eterno, ele atrai o ser humano arrependido, o ser humano que após se arrepender, crer no poder do Evangelho. É um amor eterno, um amor que não tem fim, um amor que perpassa a lógica temporal. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com bondade Deus nos atrai. E Deus é tão bom que enviou Jesus Cristo para que Ele fosse a porta dessa reconciliação, para que Ele fosse a porta dessa recuperação da comunhão que havia sido perdida no jardim do Éden. É preciso que todo ser humano viva com esse propósito, manter uma comunhão com o Criador, manter uma relação de amizade, de companheirismo com Cristo. Esse é o propósito da vida. Nós temos mais um versículo que comprova essa proporção do dom de Cristo. E esse amor demonstrado por Cristo, Ele amou e demonstrou amor, foi capaz de conceder a cada um de nós graça. A graça é o favor imerecido. E esse favor imerecido, ele abre as portas do aperfeiçoamento. Nós passamos a ser aperfeiçoados a partir do amor de Cristo. O aperfeiçoamento representado pela graça. Romanos 5, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer prova maior do que essa? Uma prova de amor que nos constrange, que nos deixa constrangidos, meio sem jeito. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo olha para a humanidade e a ver atolada no pecado, a ver pecaminosa. Mas o amor de Deus é tão grande que esse amor é transferido para Cristo. Cristo representa o amor de Deus pela humanidade.
como nós lemos no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como Ele prova esse amor? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus diz que a partir da morte de Cristo, a chave da morte foi tirada das mãos de Satanás. Morte destruindo morte. A morte de Cristo destruiu o poder da morte. E se a morte foi destruída, o pecado também foi. O poder do pecado, ele foi derrotado, ele foi extinto a partir da morte de Cristo. A morte causa destruição, nós sabemos disso. Na perspectiva terrena, a morte traz destruição, separação. E na perspectiva espiritual, a morte de um ser perfeito, de um ser eterno, gera vida, gera reconciliação, gera libertação do poder do pecado. A morte de Cristo não representou destruição, o fim de todas as coisas. A morte de Cristo representou a nossa liberdade. Deu a nós a possibilidade de estarmos juntos, de estarmos unidos a Deus novamente. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Mais um trecho da Bíblia, 1 João 4,10. Vejamos. Diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem disse que o primeiro passo foi dado por nós, por mim, por você? Não. Deus nos amou primeiro. Nisto se manifestou o amor de Deus. 1 João 4:9. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, versículo 10, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus foi manifestado em nós. Ele enviou o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Aleluia! Nós só vivemos por meio de Cristo. A vida verdadeira, a existência com propósito, deve estar alicerçada em Cristo. Qual foi a finalidade da manifestação do amor de Deus enviando o seu Filho? Qual foi o objetivo? Para vivermos por meio dele. Nós estamos vivendo por meio de Cristo. Nós temos renunciado, abnegado a própria vida por amor a Cristo. Essa é a indagação que é feita todos os dias. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós fomos resgatados daquela condição velha de estar condenado, de estar separado para sempre do Criador. E essa reconciliação, ela teve um protagonista, Jesus Cristo. Não em que nós tenhamos amado a Deus. O homem nesse estado, condenado, separado de Deus, ele não ama a Deus, porque amar a Deus representa obediência, aos seus princípios. Amor é sinônimo de obediência. É uma realidade, é uma verdade presente na palavra de Deus, palavra eterna. Amar é sinônimo de obedecer. São duas ações que caminham juntas. E o homem, em seu estado velho, abarrotado pelo pecado,
ele quer simplesmente satisfazer aos desejos da carne. E Deus intervém, ele nos ama primeiro, enviando o seu Filho para que nós vivamos enraizados nele, ou imitando, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a razão maior. Nossos pecados só são perdoados a partir. Se o ser humano quer se sentir do pecado, quer se sentir justo, Jesus Cristo. Olha o que Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz. Efésios, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos amados. O amor de Deus foi manifestado a partir de Cristo. Se sinta amado, porque Cristo provou o seu amor. E se sentir amado nos leva a andar em amor, porque Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Não há amor maior do que o outro entregar a sua vida pelo irmão, do que você entregar a sua vida pelo irmão. E Cristo manifestou esse comportamento, Cristo adotou esse comportamento, porque Ele entregou a sua vida por amor à igreja. E esse sacrifício de Jesus, ele foi visto por Deus com aroma suave, foi agradável a Deus. Deus agradou-se em moê-lo, em colocar o seu Filho nessa condição, nesse contexto caótico. Sabe por que Deus se agradou em ver Cristo morrendo no lugar da igreja? Porque Deus estava vendo ali esse acesso que estava amarrado, esse acesso que tinha nele um obstáculo, esse acesso sendo liberado, porque é a partir de Cristo que o acesso é liberado. Temos a comunhão com Deus, porque Deus estava vendo na morte de Cristo a igreja gloriosa, a igreja que decidiu renunciar à própria vida e deixar-se ser aperfeiçoada. Ela deixou a velha vida e passou a desejar, a ansiar o aperfeiçoamento divino, porque é Deus que nos aperfeiçoa. E Deus, ele simplesmente estava tendo a convicção de que a salvação passou a ser a nova realidade, passou a ser o caminho a ser trilhado pela. Por isso que a Bíblia diz a Deus ver o seu Filho morrendo em nosso cristão. Por mais que nós saibamos que Cristo tenha orado diversas vezes, perguntando se não era possível que Deus passasse dele aquele cálice, por mais que nós saibamos disso, entendemos que Deus simplesmente fez a vontade dele. E Cristo disse:
não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a vontade de Deus foi moê-lo. A vontade de Deus foi permitir que ele fosse cuspido, humilhado, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, herdeiro de todas as coisas. Deus demonstrou a sua, deixando que a criatura cuspisse, humilhasse todas as coisas. Seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus, ao observar o seu Filho unigênito na cruz, ele se agradou em vê-lo naquela condição. Sabia que a morte salvífica do seu Filho estava resgatando a humanidade crente. Todos aqueles que creem foram resgatados na morte expiatória, salvífica de Cristo. Deus estava vendo na morte de cruz experimentada pelo seu Filho o resgate da comunhão. O homem ficando recebendo aptidão, recebendo capacidade para os caminhos dele, para os caminhos do Criador. E trilhar o caminho de Deus só é possível estando enraizado em Cristo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade que altera os nossos dias. Versículo 10 de Efésios, continuemos aqui. Ora, que quer dizer subiu? Quem havia descido das regiões inferiores da terra. Desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quando a Bíblia diz que Jesus desceu até as regiões inferiores da terra, o que isso quer dizer? Que ele experimentou a morte que nós deveríamos experimentar. A morte representada pela separação eterna de Deus. E Cristo experimentou isso em nosso lugar. Ele foi sepultado. Ele foi para o túmulo. Isso quer dizer regiões inferiores da terra. Ele experimentou a morte eterna em nosso lugar. Ele experimentou aquilo que estava reservado para nós, porque nós estávamos numa condição natural, que foi trazida para a humanidade a partir de Adão. E Cristo desce até as regiões inferiores da terra e depois sobe acima de todos os céus. Nós temos aqui dois extremos, descida e subida. Ele desce para nos trazer redenção, remissão de pecados, porque quando a carne sofre, o pecado perde o seu poder. Cristo sofre a morte, que deveria ser a nossa morte, e o pecado perde o seu poder. E isso traz um efeito, que é subir aos céus para encher todas as coisas, para conceder dons aos homens. Cristo experimenta o sofrimento para depois ser glorificado. Foi a nossa última mensagem aqui na live. O sofrimento trazendo glorificação. E Cristo foi exaltado. Vou repetir, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nós temos Cristo experimentando túmulo, sepultamento, morte
Mas logo em seguida nós temos Cristo subindo aos céus, se sentando à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, se tornando nosso advogado, porque Ele vivenciou a condição humana. E a Bíblia diz que o fato dele ter vivenciado essa condição, ele ter se tornado ser humano, ações de por nós, porque ele experimentou essa natureza humana. Aleluia! E o fato de Jesus ter experimentado essa condição o torna apto a interceder por nós, porque ele sabe o que é ser humano, sabe o que é estar abatado pelo pecado. Não que ele tenha pecado, mas ele experimentou em sua carne pecados da verdade. Por isso que Cristo, o suor dele foi sangue, porque ele experimentou os pecados em sua própria carne, os pecados do outro, não os dele, porque ele foi perfeito. Versículo 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Olha o resultado da obra salvífica de desce às regiões inferiores da terra, experimenta aquilo que estava reservado para e experimentar isso o leva a ser glorificado no céu. E o fato de Cristo ser exaltado, estar assentado ao lado de Deus, traz a ele esse poder de conceder dons para a igreja. Enquanto alguns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores e mestres. Qual o objetivo de Cristo ao conceder dons ao ser humano? Versículo 12 responde: com vistas, quer dizer, com a finalidade, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha a intenção de Cristo. Por que ele concede dons ao ser humano? Para aperfeiçoar os santos. Todos aqueles que aceitam a Cristo passam a ser santos, separados para o aperfeiçoamento. Haverá uma obra de aperfeiçoamento protagonizada pelo Espírito Santo. Aqueles que decidem imitar a Cristo passam a ser estagiários de Cristo, passam a ser aprendizes de Cristo. E tornar-se aprendiz de Cristo é ter a certeza da presença do seu Espírito Santo em nós. É esse Espírito Santo que nos torna aptos a ser vistos como santos, sendo santificados diariamente. E a intenção é esse aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Se hoje nós temos esse desempenho, se hoje nós temos esse anseio em proclamar o nome de Cristo, é porque Ele é o garantidor dessa vontade, desse desejo. Porque Ele quer que o corpo dele, que é a igreja, seja edificado. O corpo de Cristo precisa ser edificado. Por isso que eu não me canso de proclamar o nome dele, porque eu tenho o dom de ensinar. E eu quero ensinar usando as palavras da Bíblia. Que o fôlego de vida seja usado para
proclamar esse nome santo. Eu quero falar uma palavra que venha da minha mente e quero falar milhares que estão aqui, contidas na palavra de Deus. Porque o que transforma o ser humano é a palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos dele. Nossas vozes precisam ecoar no planeta, na cidade que moramos, no estado que habitamos. Mas essa voz, as palavras que são proferidas por nós, não devem ser as nossas palavras, mas as palavras que estão aqui. Tudo está tão claro. Cristo deseja edificar o seu corpo, que é a igreja. Em qual nível? Até que todos cheguemos à unidade da fé. A fé deve ser única. Unidade quer dizer isso, várias pessoas unidas por um mesmo pensamento, por uma mesma vontade. E para que isso aconteça, era necessário que Jesus concedesse dons aos homens, para que cada um trabalhe no seu campo missionário e faça aquilo que deve ser feito. Que cada um gaste a sua vida no amor a Cristo, renunciando os desejos carnais e vivendo para Ele. Foi essa a intenção de Deus. Ao demonstrar o seu amor pela humanidade enviando Cristo, o que Deus quer receber? Deus quer receber obediência. E receber obediência quer dizer o quê? Ele ver o cristão seguindo a Cristo. Ele ver o cristão imitando o seu Filho amado Jesus Cristo. É isso que Deus quer ver partindo de nós. Continuando, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Que nós possamos desejar conhecer Jesus profundamente. Gastar tempo ouvindo as palavras proferidas por esse ser eterno, Cristo. Leia os evangelhos. Gaste tempo meditando nas palavras de Cristo, porque elas trazem vida, elas trazem resgate, redenção, remissão. São as palavras de Cristo que roubam de nós essa velha natureza e traz a nova natureza, a nova vida que é possível ser vivida em Cristo. E que nós cheguemos a esse pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita força, quer dizer varonilidade. É isso que nós precisamos fazer, nos tornar fortes em Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo, é estar enraizado em Cristo que nos torna verdadeiros cristãos. O cristão imita a Cristo. E se você quer se sentir forte em meio a essa pandemia, esteja enraizado em Cristo, não somente diante dessa pandemia, mas para os problemas que venham a surgir na nossa vida, na sua vida. Estar enraizado em Cristo traz essa condição de varonilidade. Nos sentimos fortes quando estamos em Cristo, porque estamos conhecendo Ele. Estamos mergulhando na sua essência, e a essência de Cristo é amor. O amor, a Bíblia diz que quando a ciência se multiplicasse, o amor iria se esfriar. E nós não podemos estar atrelados à ciência. A ciência visa e a todo tempo provar, através de constatações, provas, aquilo que ela acredita. A fé não. A fé é acreditar no invisível. É pautar a sua vida naquilo que não se vê. E eu nunca vi a Cristo, mas eu acredito na sua existência. Eu acredito na sua obra salvífica, no que Ele fez. Na
na ação redentora que foi trazida pelo derramamento do seu sangue. É nisso que eu acredito. E acreditar nisso me leva à unidade da fé. Junto com os outros irmãos, nós estamos imersos nesse universo de fé. E essa fé nos leva a buscar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o contexto no qual estamos inseridos. Nós estamos diante de uma humanidade que busca a todo custo um caráter secular, um foco naquilo que se vê. Esse é o contexto atual. Pessoas enraizando, alicerçando suas vidas naquilo que é perceptível, naquilo que pode ser observado. E esse não é o estilo de vida adequado. O estilo de vida perfeito é buscar conhecer a Cristo, é ajudar a edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, analise bem os dons que você tem. Eu tenho o dom de ensinar, sou professor de língua portuguesa. E ser formado em letras me trouxe essa condição. Trouxe ainda mais a capacidade de ensinar, de proclamar a mensagem do Evangelho. Não é à toa que eu me formei em letras. É para desvendar os mistérios da palavra de Deus, é ter a capacidade de interpretar a mensagem de Deus, claro, com o auxílio do Espírito Santo. É Ele que me capacita a entender os seus mistérios. É Cristo que me capacita. E enquanto eu viver, enquanto Deus me der fôlego de vida, os meus alunos ouvirão da minha boca essa fé sendo proferida. A fé em Cristo. A fé em Cristo. Não que eu vá doutriná-los, não que eu vá obrigá-los a ter a mesma fé que eu tenho. Eu simplesmente vou relatar alguns episódios, alguns fatos que eu percebo em mim. Eu vou relatar a mudança que eu percebo na minha vida. E cabe a eles decidir se querem ou não viver o mesmo. É assim que o cristão precisa viver, acreditando que não é ele que intervém na salvação do outro, é o Espírito Santo que convence. Nós somos apenas fontes de salvação. Aleluia, glória a Deus. E o fato de eu ter descoberto esse dom de ensinar me leva a fazer o seguinte: a não ser menino, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens. Eu não posso, como cristão e professor que eu sou, me deixar ser levado por doutrinas seculares, doutrinas humanas que me afastam de Cristo. Eu preciso estar alicerçado no conhecimento, nas verdades de Cristo, na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Para que eu não seja visto como onda que vai de um lado para o outro. Não, eu estou alicerçado. O meu alicerce é Cristo. E podem falar o que quiserem. A minha fé está fundamentada em Cristo. É como se fosse um concreto que está ali endurecido, enrijecido, sólido. Eu sou assim, quero ser assim. Enquanto eu viver,
E quero que você seja da mesma forma. Quer experimentar a plenitude do conhecimento de Deus? Esteja alicerçado nesse conhecimento. Passe tempo com a Bíblia. Tenha uma comunhão diária com Cristo, com Deus. Tenha. E você se sentirá como uma coluna de concreto. Daqui ninguém me tira. Eu estou fundamentado em Cristo. E dessa forma, essa astúcia que nós percebemos hoje no mundo, esses atrativos que querem nos roubar da presença de Deus, elas não serão capazes, essas artimanhas que existem, que são adotadas pelos homens, eles são astutos e querem nos roubar da presença de Deus e nos induzir ao erro, nos levar ao velho caminho que nós já saímos. O velho caminho que eu já saí, eu não quero mais trilhá-lo, porque eu sei o que ele me trouxe. Eu sei muito bem quem eu era, quem eu sou ainda. Eu vejo alguns lixos subjetivos, íntimos dentro de mim. Eu sei quem eu sou, mas eu sei o que eu posso me tornar em Cristo. Eu não posso estar imerso na condição da velha natureza. Eu preciso focar na nova natureza que já nasceu e nasce e nascerá a cada dia na minha vida. Porque o Espírito Santo habita em mim. Essa é a convicção que foi trazida pela leitura da palavra de Deus. Você só vai aprender quem você é, você só vai entender a sua identidade, chegar à conclusão de quem você é quando você gastar tempo lendo a palavra de Deus. É ela que mostra quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos e quem nós seremos. É a palavra de Deus. Tenha lazer, sim, tenha entretenimento, tenha. Deus não proíbe isso, mas o que deve dominar os seus dias é essa vontade, esse desejo de estar com Deus. E estar com Deus representa ler a sua palavra. Faça cultos familiares, faça reuniões familiares, coloque a sua família no centro, e o centro é Cristo. Uma família centrada em Cristo, não há astúcia, não há artimanha humana que possa destruir esse lar, esse núcleo familiar. É o que nós vimos aqui. Cristo concede dons aos homens e cada um cumpre o seu papel. Para quê? Para que esse corpo seja edificado. Cada um é importante. Cada um é importante. Cada um tem o seu dom específico. E esses dons específicos juntos desenvolvem, edificam o corpo de Cristo. E nós nos tornamos fortes, tão fortes que conceitos, doutrinas, regras seculares não são capazes de nos tirar da presença de Deus. Nós iremos perseverar na busca por esse conhecimento eterno, por esse conhecimento eterno. Sou professor de língua portuguesa, tenho que estudar constantemente para ensinar aos meus alunos os princípios, as regras, os textos, mas o que move a minha vida é aprender mais de Deus. É buscar esse conhecimento que vai transpassar essa realidade presente, realidade aqui terrena, e invadir a eternidade. É esse conhecimento que eu quero aqui, abundante. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ter a palavra de Deus abundante em nossas vidas, para que nós saibamos responder à razão da nossa fé. Que a palavra de Deus abunde na sua vida. Ela precisa transbordar na sua vida.
E você vai perceber que para cada detalhe da sua vida, ela vai estar ali, movendo o seu agir, levando você a pensar antes de agir. É a palavra de Deus. E quando você vacilar, quando você errar, você tem ela para te consolar. Porque nós nunca seremos perfeitos aqui. Nós somos seres aperfeiçoados. Nós somos seres que estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo a sermos parecidos com o Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não devemos crescer seguindo aquilo que é mundano, aquilo que é secular. Nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E se Cristo mora dentro de mim, se o seu caráter passa a estar junto com o meu, se a vontade de Cristo move os meus dias, eu serei visto como alguém especial, alguém que muda o outro, alguém que as pessoas anseiam estar junto, porque você imita a Cristo. E seguir a verdade, Cristo é a verdade, versículo 15 de Efésios, capítulo 4. Seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo demonstrou amor. Cristo é o amor de Deus. Cristo é o amor de Deus. O amor de Deus manifestado. Cristo representa o amor de Deus. Cristo é a verdade. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo precisa ser edificado. E cada junta simboliza cada irmãozinho aí da sua congregação. Não importa qual denominação você faz parte. O que importa é que cada um aí faça a sua parte. Cada junta, cada parte desse corpo que é a igreja e tem como cabeça Cristo. O que importa é que cada um faça a sua parte, que cada um perdoe mais, que cada um ame mais, que cada um renuncie à própria vida para que esse corpo cresça. Cada um fazendo a sua parte, cada um bem ajustado, cada um sendo auxiliado pelo outro, cada um cooperando, trará o aumento de Cristo. Cristo se torna maior, Cristo se torna grande, porque Cristo deve ser o alicerce de qualquer denominação. Se Cristo tem sido esquecido na sua igreja, tem algo errado. A igreja só se torna forte, tem o pleno conhecimento de Jesus, da justiça de Jesus, se ela coloca Jesus como centro de tudo. E Jesus no centro de uma igreja, que é o corpo, ele com certeza trará todas as mudanças necessárias. E a igreja cumprirá o seu papel, se tornará luz nesse mundo, agirá de maneira com que todos anseiem experimentar o mesmo. A igreja precisa cumprir o seu papel. A igreja cumprindo o seu papel, que é trazer Cristo, que é manifestar Cristo, as pessoas desejarão experimentar também essa mesma experiência sobrenatural.
O corpo de Cristo é a igreja. E cada um fazendo a sua parte, todo mundo bem ajustado, todo mundo auxiliando, eu tenho certeza que Cristo será glorificado a cada dia. Se Cristo não tem sido glorificado, é porque cada parte desse corpo tem sido individualista, tem sido egocêntrica, se esquecendo de que a soma de todas as partes é que edificam a Cristo, é que tornam Cristo o centro dessa fé. Portanto, uma igreja dividida, um ministério dividido não cresce. Um ministério dividido não exalta a Cristo. Quem deve ser exaltado é Cristo e não o ministério. Nós somos apenas juntas partes desse corpo que precisam negar a própria vida para exaltar o nome de Cristo. Não importa se você canta, se você prega, se você é líder dos jovens, não importa o seu ministério. Você foi chamado para, através da sua vida, glorificar a Jesus Cristo e não a você. Porque nós fomos resgatados dessa servidão, nós fomos resgatados do estado natural de condenados e nós somos agora justos e nós imitamos a Cristo. Nós queremos que a justiça de Cristo seja a nossa realidade todos os dias. É isso que deve mover a igreja. É esse pensamento que deve dominar os nossos dias. Versículo 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quando Cristo alcança as nossas vidas, quando Cristo, a partir de Deus, nos leva a essa nova condição, a esse novo estado, quando isso acontece em nossas vidas, nós não queremos mais servir a carne, mas servir a Cristo. Se nós somos aprendizes de Cristo, nós não podemos permitir que esse estado da velha natureza domine os nossos dias. Nós não podemos permitir que a vaidade dos nossos próprios pensamentos domine o nosso agir, a nossa ação. Porque senão nós estaremos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que nós vivemos, pela dureza do nosso coração. Nós não temos mais um coração endurecido, nós temos um coração, um novo coração, porque a verdade de Deus foi depositada dentro de nós. E a palavra de Deus dentro de nós, ela nos leva a trilhar os caminhos de Cristo. Nós não queremos mais essa condição. Nós não queremos mais essas características que foram descritas aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 19. Olha o estado do homem longe de Deus. É um homem obscurecido, é um homem de coração duro, é um homem insensível, que se entrega à dissolução para com ansiedade cometer toda sorte de impureza. O homem longe de Deus, ele busca, ele adota comportamentos, ele busca com ansiedade ações que não condizem com a palavra de Deus. E se nós estamos em Cristo, se nós estamos aprendendo com Cristo, olha o que o versículo 21 diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus.
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É a verdade que nos torna obedientes, que nos torna retos. Versículo 24, Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem. Esse novo homem é o resultado da intervenção de Deus. Ninguém irá a Cristo se Deus não quiser. É Deus que nos leva a Cristo. E quando Deus nos leva a Cristo, nós somos criados novamente. Nós nos tornamos novos homens, novas mulheres, porque estamos sendo recriados. Nós recebemos uma nova natureza. E quando nós recebemos a nova natureza de Deus, nós passamos a buscar a verdade de Deus. E buscar a verdade de Deus traz justiça e retidão para nós. Por isso, não deixe ninguém julgá-lo. Você é um novo homem em Cristo. Todas as coisas velhas já passaram e você é nova criatura. Mas para isso você precisa buscar a verdade de Deus. E você se sentirá justo e reto aos olhos de Deus, diante de Deus. Ao mesmo tempo que Deus te leva a Cristo, Deus traz a verdade para você. Deus traz a verdade para mim. E a sua verdade é justiça, a sua verdade é retidão. E me torna reto e justo novamente. Por isso que o versículo 22 diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Precisamos abandonar a todo custo aquilo que nos separa de Deus, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quando nós estamos atrelados à carne, à velha natureza, nós estamos obedecendo às concupiscências e estamos sendo enganados, porque o pecado é engano, o pecado nos ilude para depois pedir a conta, para depois passar na cara, para depois lançar diante de nós a seguinte verdade: você é condenado, você é inconstante, você peca contra Deus. É isso que o pecado faz conosco. Mas nós sabemos que não há espaço para Satanás, porque o poder do pecado já foi destruído em nós. Quando nós cairmos, nós vamos buscar o auxílio, a intervenção de Cristo, porque nós estamos sendo renovados no espírito do vosso entendimento. É a partir do Espírito Santo que o nosso espírito está sendo renovado, o nosso entendimento está sendo renovado. É em Cristo, porque longe de Cristo, a nossa condição é ser vaidoso, é obedecer aos pensamentos malignos, é estar obscurecido no entendimento, é estar alheio à vida de Deus, é ser ignorante, é ter um coração duro, é ser insensível, é se entregar à dissolução, é cometer impureza. É essa a realidade do homem sem Cristo. Mas quando esse homem é alcançado pela graça, ele passa a ser instruído, lá no versículo 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, que nós estejamos sendo instruídos por Cristo todos os dias, porque Ele é a verdade, segundo é a verdade em Jesus. E estar em Jesus nos leva a desejar, nos despojar desse velho homem, desse velho Railson. Se despoja, eu acho que essa palavra existe. Haja todos os dias se despojando do velho homem, da velha mulher que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O engano é o pecado. O homem entregue ao pecado, ele simplesmente está alheio a Deus, ele está longe de Deus. O que precisamos fazer? Nos revestir do novo homem,
criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Glória a Deus. É a partir da verdade de Deus que passamos a experimentar tudo aquilo que Cristo garantiu. Cristo garantiu dons aos homens, e esses dons devem ser utilizados para edificar a igreja, que é o seu corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é amor. E esse amor concede dons para aperfeiçoamento dessa igreja que ainda está aqui, mas que será glorificada. E estar alicerçado em Cristo nos capacitará a viver uma vida reta, uma vida de retidão, uma vida de justiça. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Que a graça de Deus seja sempre abundante na minha e na sua vida. Tchau.